Olá, o meu nome é Rebeca e eu sou voluntária do CAE João de Camargo. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie na condução desta preleção. A preleção de hoje é o Evangelho no Lar. Eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro Jesus no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e também no livro Mensageiros, também psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. O Evangelho no Lar não é uma coisa nova. Jesus no Lar, Neio Lúcio nos conta que quando Jesus volta das suas tarefas evangélicas, vai para descansar na casa da sogra de Simão Pedro. A certa altura, após a ceia, ele percebe que a conversa começa a ter um tom assim não edificante. E aí ele chama Simão Pedro. Pedro, o que o pescador faz depois que ele termina a sua pesca, antes de levar a sua mercadoria para o mercado? Pedro fica meio intrigado, mas responde. Aí ele seleciona ali os melhores peixes para vender, porque ninguém quer comprar o resíduo da pesca. Ok? E o oleiro, o que ele faz? Ele pega a argila, o barro, ele trabalha ele com força, com vontade, para que ele consiga uma boa estrutura, uma boa massa, para ele fazer as suas peças. Ah, muito bem. E o carpinteiro? O que o carpinteiro faz? O carpinteiro pega a madeira, ele trata a madeira, ele afia as suas ferramentas e ele trabalha aquela madeira com cuidado para ele conseguir realizar os seus projetos. Então, Pedro, assim é conosco também. Nós precisamos ser burilados, trabalhados, nos esforçar para sermos melhor. Se nós queremos a paz no mundo, a paz começa aqui, debaixo desse telhado, na nossa casa, no nosso lar, entre essas paredes. Como é que nós vamos aguardar, né, a harmonia das nações se nós não temos dentro do nosso lar? E assim ele foi conversando com Pedro e explicando a importância de se elevar o padrão vibratório, de se manter conversas edificantes dentro do lar. Esse foi o início do Evangelho no lar. Então Jesus já praticava esse Evangelho. Ele chamava os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores, e ali ele conversava, ele explicava, fazia com que eles refletissem sobre aquela mensagem. Essa é a origem do Evangelho. Nós devemos praticar o nosso Evangelho no lar. Mas qual é a finalidade? Qual é a intenção de nós fazermos isso? Nesse mesmo livro, Jesus no Lar, a introdução é feita pelo espírito Emmanuel. Emmanuel é o mentor do Chico. E ele diz ali que quando a gente faz o Evangelho no Lar, Jesus controla as nossas paixões, corrige as nossas maneiras, inspira as melhores palavras. Ou seja, nós vamos ser intuídos, auxiliados para nós nos melhorarmos e esse relacionamento ser mais amoroso, ser mais harmonioso. É isso que nós devemos praticar. E como que nós devemos fazer o Evangelho no lar? Qual é a frequência? Primeira coisa,
nós devemos consultar a família, os amigos, as pessoas que queiram participar conosco nesse momento. Fazemos um convite, mas é um convite, não é uma imposição, não é uma ordem, é um convite. Se eles aceitarem, nós escolhemos melhor dia da semana que atenda a todos, um horário, e aí nós combinamos com a espiritualidade. E por que nós combinamos com a espiritualidade? Porque ela vai estar presente, nos intuindo, nos orientando, nos ajudando a entender aquelas lições, e muitos também vão estar ali para ouvir a nossa mensagem, para também eles aprenderem, também se melhorarem. Essa é a rotina. Uma vez estabelecido esse horário, então, no dia combinado, nós podemos dividir as tarefas entre os participantes. Então, iniciamos com uma prece inicial, simples, que nos promova uma elevação. Uma outra pessoa pega um texto curto, não precisa ser longo, curto, vai ler aquele texto. Esse texto pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai abrir aleatoriamente, pode ser no próprio Evangelho, mas você pode fazer sequencialmente, onde você vai conhecer todos os tópicos, você vai estudar o Evangelho. Pode ser um outro livro de mensagens, um livro que tenha mensagens edificantes, um texto que vai colaborar com a sua reflexão. Após a leitura desse texto, os participantes vão dar o seu entendimento sobre aquilo. Vão fazer uma reflexão e vão dizer o que eles entenderam, como aquilo lhes tocou, qual é uma proposta que eles querem fazer a respeito daquilo. Mas não é um momento de discussão, não é um debate. Cada um vai fazer a sua reflexão individualmente e vai dar a sua opinião. Se alguém não quiser se manifestar, ok, não é obrigado, mas que seja um momento de interiorização. Após a reflexão, alguém vai fazer as vibrações finais. As vibrações é desejar o bem. Então, normalmente se deseja para o universo, para o planeta, para o seu país, e ali você beneficia os grupos que você quer, os líderes políticos, as pessoas que passam fome, as pessoas que estão adoentadas, você vai elencando aqueles círculos que você quer beneficiar com as suas vibrações. Finaliza, e aí, se quiser, pode-se tomar. Antes de iniciar, coloca-se ali uma jarra d'água, após, passe um copo d'água para cada um. Essa água, como ela recebeu todas essas energias, ela fica uma água com boas vibrações. E aí finaliza. E quanto tempo demora isso? De 15 a 30 minutos no máximo. E a frequência deve ser uma vez por semana. Ora, mas por quê? Por que nós devemos fazer o Evangelho no lar? Porque com isso nós vamos elevar o nosso padrão vibratório de todos os participantes e também do lar. Se nós estamos vibrando positivamente, nós vamos assim gerar uma luz. No livro Os Mensageiros, também de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele diz que um lar que se ora se prepara, a melhoria do ambiente doméstico, que cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pela claridade que acende à volta.
Então ele ilumina e te defende. Então, aqueles espíritos trevosos, aqueles que estão na escuridão, eles vão ter receio de chegar. Então, além de ser uma iluminação individual, é uma proteção contra esses indivíduos. O fato também de se combinar essa reunião aumenta a fraternidade entre os participantes. Nós vamos ter também uma prática entre todos de vigiar e orar, não é verdade? E, principal, nós vamos higienizar, harmonizar esse ambiente, essa residência, esse lar. E isso não se restringe só a nosso lar. Joana de Ângeles, num livro do Divaldo Franco, Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Franco. Num livro ela diz que aquele lar que faz o evangelho, ele emite tanta luz que essa luz ultrapassa as paredes daquela residência, iluminando também a vizinhança. Então, é uma forma de caridade nós também expandirmos essa luz. Além de nos protegermos, ainda expandimos essa luz. Nós vamos nos melhorar como cidadãos. E a melhoria nossa individualmente vai fazer com que o nosso entorno vai melhorando e expandindo. Se nós queremos o bem, nós devemos começar dentro de casa, onde nós temos os nossos maiores desafios. Uma vez feito essa oração, esse estudo, vai nos ajudar nas reflexões, onde nós vamos colocar em prática o Evangelho de Cristo. Essa é a finalidade. Então, nós temos muitos, muitos, muitos benefícios. Agora, mas eu faço sozinho. Quantas pessoas hoje vivem sozinhas? Eu faço sozinha. Mas não quer dizer que eu esteja sozinha, porque eu estou sempre assistida. E ainda tenho a caridade para aqueles meus irmãos que estão ali ouvindo a minha mensagem, a minha reflexão. E o Evangelho, um outro item que nós devemos fazê-lo sempre em voz alta, desde a oração inicial até as vibrações finais. Por quê? Os nossos irmãos, nem todos estão num grau de adiantamento, de evolução, que eles consigam ler os nossos pensamentos. Assim, nós falando em voz alta, eles vão conseguir ouvir, entender. E quando nós falamos a mensagem, o primeiro que escuta somos nós mesmos. Nós também vamos ajudar a internalizar melhor aquela mensagem. O Evangelho no Lar, existe um roteiro em alguns exemplares, algumas publicações do Evangelho segundo o Espiritismo, que no final ele tem um roteirinho. Então, se você tiver alguma dúvida, pesquisa, dá uma consultada no Evangelho segundo o Espiritismo. Se mesmo assim você ainda permanecer com alguma dúvida, pergunte na casa que você frequenta. Eles têm ali um roteiro, eles têm pessoas que podem lhe ajudar sempre a lhe esclarecer como fazer, te orientar nessa condução. Vamos praticar esse ato de amor a nós e ao próximo? Fica aí esse convite. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.